Queridas amigas, queridos amigos, para nós é uma grata satisfação estar aqui de volta na casa abençoada, cujos labores sensibilizam tantas vidas que aqui ocorrem. Para nós, portanto, é uma grata alegria estarmos discutindo acerca dos ensinamentos de Jesus, particularmente no dia de hoje voltado esse tema para a síntese de um dos maiores apóstolos que a humanidade teve nos últimos tempos. Faremos desses breves momentos nessa manhã e tentaremos assim fazê-lo de maneira mais agradável possível. Aqueles que tiverem perguntas, questionamentos, que os anotem para serem mais tarde formuladas e encaminhadas a nós, e teremos o maior prazer de respondê-las no momento final. Nesse primeiro momento, estaremos aí apresentando os elementos gerais do tema, para mais tarde darmos um intervalo de aproximadamente 20 minutos e voltarmos para a segunda parte, na qual estaremos abordando a conclusão do tema e respondendo as perguntas que nos serão dirigidas. Então, aqueles que tiverem questionamentos, dúvidas, que tiverem algum acréscimo, que os façam e vão encaminhando, seja aqui na mesa, seja endereçando aos trabalhadores da casa responsáveis pela organização do evento, que eles os encaminharão a nós para respondê-las, essas perguntas, no momento adequado, no momento final, reservado para esse trabalho. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, Allan Kardec faz uma colocação que é considerada um novo conceito de natureza internacional a respeito das faculdades mentais e psíquicas do homem, seja na parapsicologia, seja na paranormalidade em geral, seja nos fenômenos transcendentes da religião. O emérito codificador do Espiritismo estabelece nesse item a seguinte frase que ficaria célebre, não apenas no contexto espírita, mas de natureza internacional, porque a partir dessa ideia, ele inaugura uma nova mentalidade para examinar a paranormalidade humana, quando afirma: todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. É a partir desse momento que Allan Kardec apresenta à cultura mundial o termo por ele cunhado, que vem do vocábulo latim médium, que significa aquele que está no meio. A faculdade mediúnica, que é histórica e que aparece em vários momentos da história sob várias denominações: profetas, oráculos, adivinhos, feiticeiros, hierofantes, sibilas ou pitonisas, e assim por diante, recebendo variadas denominações ao longo da história, é colocada e adjetivada por Allan Kardec a partir daquele momento com uma expressão sintética e clara, para não gerar dúvidas a respeito da sua realidade, a qual ele preferiu dar o nome de médium, aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos. E ele continua no mesmo capítulo e itens citados, quando diz: é por essa razão que podemos dizer que todas as criaturas são médiuns, porque todas elas sentem em um grau qualquer a presença dos espíritos. No entanto, assevera ainda o ínclito codificador, normalmente nós designamos médium ou usamos essa terminologia para aquelas pessoas em quem as manifestações dessa ordem se apresentam de maneira bem caracterizada, o que poderíamos dizer, na linguagem atual, de natureza ostensiva. E Allan Kardec entretece outras considerações nesse capítulo do conceito do médium, para mais tarde começar a fazer um estudo
tornaria o mais notável compêndio a respeito do assunto, até hoje não superado, antes dele e depois dele, a respeito dessas faculdades, quando faz análise dos variados tipos de fenômenos, as mais variadas faculdades a esse respeito. E no capítulo 31, no item número 12, Allan Kardec coloca uma comunicação mediúnica do espírito Joana d'Arc, quando ela diz que está agora no mundo espiritual designada a orientar as criaturas, particularmente aquelas interessadas no desenvolvimento da faculdade mediúnica, porque ela se interessava em alertar, instruir, orientar aqueles que ambicionam, que anseiam pelo mediunato ou mediumato. E ela coloca mais tarde uma nota definindo esse conceito que ela apresenta, mediunato ou mediumato, que significa o mandato mediúnico de alguns médiuns, aquele que se torna missionário da mediunidade, apóstolo da mediunidade. E assim ela vai dizer que esse mediunato se caracteriza por aquele indivíduo que médium dedica-se a Jesus, entregando-lhe a sua faculdade mediúnica, porque médium por si mesma muitas criaturas o são, sejam aquelas sutis ou ostensivas, que produzem fenômenos retumbantes e admiráveis, chocantes, mas o mediunato somente é alcançado quando o indivíduo se entrega com a sua faculdade mediúnica a Jesus, entregando-se em totalidade, não apenas se comunicando facilmente, mas sendo simpático aos bons espíritos, que vale dizer, sintonizado sempre com seu guia espiritual, que em nome de Jesus está sempre responsável pela sua faculdade mediúnica e por consequência pela sua reencarnação, mesmo quando em transe atendendo espíritos em sofrimento. Esse indivíduo está sempre sintonizado, vinculado mentalmente com seu mentor, com seu guia espiritual. Francisco Cândido Xavier é hors concours na definição de Allan Kardec. Ele transcende os conceitos e alcança o máximo da expressão kardeciana, até porque ele não necessitou passar pela fase chamada de desenvolvimento mediúnico. Já vinha com a faculdade, conforme Allan Kardec preconiza, bem caracterizada desde o berço, apresentando-se desde a tenra infância com os variados tipos de fenômenos que tanto espantaram o Brasil e mais tarde o mundo em geral, com a sua faculdade mediúnica invulgar. Os vários tipos de mediunidade que Allan Kardec examina na sua obra basilar, as faculdades de natureza intelectual, pela sua imensa abrangência psíquica, as faculdades de natureza material, pela sua imensa abrangência física, os tipos de fenômeno na sua intensidade, mecânico, semimecânico, intuitivo, ou na psicofonia, que Allan Kardec chamava mediunidade falante, os fenômenos sonambúlicos, inconscientes, fenômenos semiconscientes ou fenômenos conscientes. A mediunidade se apresenta sob os mais variados aspectos, desde as manifestações mais convencionais até aquelas que transcendem e que se confundem com faculdades que são anímicas, parapsicológicas. Daí mais tarde o espírito André Luiz cunhou a expressão medianímicas, porque em síntese ou na prática misturam-se com as próprias faculdades do espírito encarnado, que também é médium. Francisco Cândido Xavier consegue reunir todas essas peculiaridades aqui citadas e apresentadas em O Livro dos Médiuns. Consegue possuir a síntese dessas faculdades, porque apresenta todas elas em um nível especial, luminar, de alguma forma transcendendo os conceitos convencionais que mais tarde seriam estudados pela parapsicologia, com Joseph Bates Riley,
na Universidade de Duke americana, ou o Prêmio Nobel de Fisiologia Charles Richer, que também examinou a mediunidade, dando-lhe o nome de sexto sentido, além dos 5 sentidos da fisiologia convencional que ele examinava, para de alguma forma dizer que Francisco Cândido Xavier, chamado a priori, graças ao seu registro de nascimento, Francisco de Paula Cândido, como sendo aquele que transcendeu todas essas expressões, sintetizando essas faculdades mediúnicas, capaz de ele mesmo também ter faculdades paranormais, espírito que era e que também tinha faculdades ou potencialidades psíquicas que adornava o fenômeno mediúnico com a sua antena transceptora que envia e que recebe mensagens extraordinárias. Psicógrafo incomum, de natureza mecânica, capaz de entrar em transe e perder a própria consciência ou desdobrado, ver as cenas que o mundo espiritual está escrevendo por seu intermédio enquanto ele visualiza de maneira cinematográfica, conforme ele mais tarde vai escrever um prefácio de Parnaso de Além-Túmulo, intitulado Palavras Minhas, onde ele vai dizer que sentia como se choques elétricos tomassem conta do corpo todo dele, e ele sentisse como se uma queda de elevador, ao perder a consciência e em alguns outros momentos visualizasse aquela experiência, sentindo sensações indefiníveis e difíceis de explicar para a mentalidade comum, para a mentalidade material. A sua psicografia conseguia de alguma forma alterar o estilo da sua escrita, a depender do comunicante que por ele se utilizava para se exprimir através das suas ideias, a ponto de, mais tarde, sensibilizar a cultura mundial, graças a um estudo notável de grafoscopia, que constatou que a assinatura dos desencarnados que se comunicavam por ele era possível de ser reconhecida em cartório, graças à perfeita similitude e identidade com a assinatura que o morto possuía quando estava em vida. Examinado por especialistas de grafoscopia, particularmente na época do famoso processo Humberto de Campos, quando a Federação Espírita Brasileira foi colocada na justiça por alguns familiares do escritor Humberto de Campos, que por ele se comunicava, e graças a isso solicitaram na justiça os direitos autorais daquelas obras, se por acaso a justiça constatasse que se tratava do próprio Humberto, ou então uma indenização financeira pela Federação Espírita Brasileira, no caso de se constatar que se tratava de uma farsa. E Chico Xavier foi examinado por especialistas dessa área, na época e também antes, para se constatar que se tratava da mesma personalidade, e o advogado, com muita habilidade, defender com um argumento irretorquível, dizendo que não existia nada na lei que autorizasse que a produção de um escritor, depois de morto, tinha naturalmente, legalmente, de pertencer, nos seus direitos autorais, à família encarnada. A sua produção, sim, enquanto encarnado, deveria pertencer àqueles de direito, mas não havia nada da lei assim, e o processo foi arquivado. Para mais tarde, naturalmente, ele ser examinado por vários especialistas, alguns do jornal O Globo na época, Clemente de Alencar e outros, que submeteram ele a várias experiências a ponto de ele psicografar em vários idiomas para demonstrar a sua peculiaridade. Em alguns casos, Clemente de Alencar pedia uma informação e fazia uma pergunta a Emmanuel em intimidade psíquica sem verbalizar, e solicitava dele em inglês ou em alemão que ele escrevesse de trás para frente. E o venerando médium, em uma velocidade quase ciclópica e elétrica, psicografava as páginas volumosas para entregar ao repórter sempre insaciável de mais provas, de mais verificações. A mediunidade psicofônica, sonambúlica, capaz de fazê-lo viajar fora do corpo enquanto os espíritos se
comunicavam por seu intermédio, imprimindo inclusive no seu semblante material a chamada transfiguração, que ocorreu com alguns santos da veneranda Igreja Católica Apostólica Romana, alguns poucos que também eram vítimas de transes dessa natureza e que vivenciavam a famosa transfiguração. Faculdades mediúnicas notáveis como o desdobramento da personalidade, a bilocação ou a bicorporeidade, graças à qual ele aparecia em outros ambientes, a semelhança do que aconteceu com Santo Antônio de Pádua, o notável Fernando de Bulhões, ou Ligori, também no passado, por volta do século XV ou XVI, ou mais tarde Eurípides Bassanufo e poucas pessoas veneráveis na religião, na dedicação, na caridade, que se transfiguravam, saíam do corpo e apareciam em outros lugares, sendo vistos por várias testemunhas, dando origem à lenda popular dos homens duplos. Em Francisco Cândido Xavier, essas faculdades alcançavam o clímax, o ápice das manifestações, a sua vivência, as suas manifestações de visão psíquica, a ponto dele declarar inúmeras vezes, conforme seus amigos, que se confundia de tal forma em relação aos desencarnados, comparado com os encarnados, porque pareciam que eles se misturavam de tal forma, tal era a clareza da sua vivência, que conseguia perceber os desencarnados com tanta nitidez, o que não é comum em todos os médiuns videntes, a ponto de confundi-los com os chamados vivos, os encarnados. Francisco Cândido Xavier tem também faculdades mediúnicas de efeitos físicos, a ectoplasmia, particularmente as chamadas materializações luminosas, as mais difíceis, que ele operava às vezes à luz do dia, acompanhado por vários médiuns que no início da sua chamada carreira, entre aspas, mediúnica, no seu apostolado mediúnico, ele vivenciou com Peixotinho, o famoso Francisco Luiz Peixoto, o notável médium Fábio Machado, não muito conhecido, a notável médium Tia Diogo e outros médiuns que com ele também vivenciavam transes de ectoplasmia, chamado no passado de materialização, quando seres de outra dimensão apareciam tangíveis, conversando com as pessoas, e ele em transe, oferecendo várias manifestações de movimento de objetos, de transporte de objetos, conforme, aliás, Allan Kardec examinou em um dos médiuns efeitos físicos admiráveis, pneumatofonia, a voz direta, que de vez em quando ocorriam em suas sessões mediúnicas memoráveis, a pneumatografia, muito possivelmente, a mediunidade de cura, que com ele alcançava o prêmio máximo dos apóstolos de Jesus, quando, muitas vezes, de maneira discreta, sem estardalhar-se, sem chocar, sem ritualista, pompa, sem manifestações esquisitas do próprio fenômeno mediúnico, ele sensibilizava a coletividade e muitas vezes o consulente que solicitava os seus préstimos de uma maneira muito sutil, às vezes conversando com as pessoas, ele suavemente passava a mão nas costas ou na face, como era comum do seu hábito, passar a mão com carinho na face da pessoa, e aquela problemática de natureza orgânica era solucionada de maneira inesperada, e as pessoas às vezes se surpreendiam e diziam: Chico, eu estou bom, você me curou. E disse: coincidência. Trata-se de coincidência, o seu mérito, as suas provas encerraram, você se liberou, e sempre que procurava se excusar de maneira verdadeira, procurava ignorar-se, apagar-se no anonimato de maneira sincera, e não nas posturas da falsa humildade, onde a gente tenta de alguma forma se esconder, deixando uma pontinha para aparecer, como diz Allan Kardec no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas colocações alcançam o máximo na mediunidade apostolar de Francisco Cândido Xavier, mas não apenas faculdades mediúnicas, mas faculdades paranormais, faculdades parapsíquicas, em que aconteciam através da sua mente notável, da sua faculdade mediúnica extraordinária, quando
por ele também se irradiava uma série de potencialidades psíquicas, a clarividência, a visão psíquica à distância, que o seu próprio espírito conseguia vislumbrar à distância, a telepatia, conforme Altiva Ferreira Noronha, uma das suas biógrafas, declarou certa vez que era muito difícil ou muito complicado pensar próximo de Chico Xavier, porque a sua antena psíquica, a sua irradiação captava o psiquismo das pessoas, e ele permanecia modesto e discreto, sem adentrar na privacidade de qualquer pessoa, sem penetrar no seu mundo íntimo, permanecendo afável e bondoso, sem posturas esquisitas, sem atitudes de alienação, sem a presunção de parecer alguém especial fora da craveira comum. Era alguém que convivia com as massas, com agentes, que se relacionava com as pessoas, conforme se diz a respeito de Jesus no seu Evangelho, que ele misturava-se às massas, que ele convivia com as massas, mas não se contaminava com as massas. Ele vivia com as pessoas, com o povo, mas não se envolvia com as perturbações das pessoas. Chico Xavier, conforme era conhecido, possuía várias faculdades também parapsicológicas: a clarividência, a clareaudiência, a intuição, a pré-cognição, o conhecimento antecipado de acontecimentos que vão se dar, a retrocognição, a viagem que ele fazia muitas vezes ao passado com a sua mente, deslocando-se parcialmente do corpo, às vezes em concentração, em uma espécie de desdobramento psíquico à distância, conforme aconteceria também com a Dona Ivone do Amaral Pereira, a notável médium carioca. E assim por diante, nós vamos encontrar as notáveis faculdades mediúnicas, a psicometria, quando muitas vezes, tocando em determinados objetos, ele conseguia perceber e penetrar psiquicamente nos registros da história daquele objeto, conforme aos estudos da tese de Ernesto Botizano, de Gabriel Delany e mais recentemente de Hermínio de Correia de Miranda. Quantas vezes ele toca em uma obra, um livro, e consegue penetrar no conteúdo sem abri-lo, a ponto de discutir a obra com algumas pessoas. Uma notável amiga nossa, que eu conheceu pessoalmente, palestrante espírita aqui de Salvador, a senhora Lígia Almeida, certa vez confidenciando a nós, que ao se deslocar da sua cidade de origem, na época ainda, o interior de Serrinha, para Uberaba, a fim de conhecer o médium Chico Xavier, levando uma correspondência na sua intimidade, na qual ela narrava um drama que acontecia com duas pessoas próximas a ela, que pertenciam a uma família. Era um drama muito trágico, muito terrível, do passado, talvez, de um passado reencarnatório. E ali havia a exposição do problema, e a ajuda, e a tentativa, a solicitação, para que Chico pudesse dizer alguma coisa, falar talvez da explicação daquela ocorrência, dizer do passado espiritual daquelas pessoas, que estavam em um grande conflito familiar. E Lígia Almeida nos confidenciou, em particular, que quando aproximou-se do médium Chico Xavier, ele olhou para ela, sorriu, e ela, trêmula, nervosa, apresentou-lhe a correspondência, que ele pega, olha para ela, abraça-lhe, chama-lhe pelo nome, ela não havia ainda se apresentado, e toca-lhe com as mãos na correspondência, concentra um pouco, fica um tanto pálido, depois volta ao normal e diz: Lígia, minha filha, fale a fulano e a Beltrana, que estão nesse conflito, que é muito difícil e muito delicado, nesse caso, ter informações do passado. Há coisas que se torna melhor nós não sabermos, porque do contrário pode complicar o drama atual. E dê outras considerações, outras informações de caráter particular, sem abrir a correspondência, em fenômeno de psicometria admirável, a ponto de sensibilizar as pessoas presentes, sem estardalhaço,
sem exibicionismo, sem ostentação, sempre excusando-se e sensibilizando as pessoas. Nascido no dia 2 de abril do ano de 1910, na cidade que mais tarde se chamaria Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Na época tinha um outro nome. Essa cidade, que a partir de 1924 homenageará o grande engenheiro Pedro Leopoldo, era uma cidadezinha modesta, sem importância cultural e política, sem nenhum prestígio. Ele nasce, ou melhor, renasce na terra, assinalado pelas dificuldades desde o berço, filho de Dona Maria João de Deus, uma modesta lavadeira do Rio das Velhas, em Minas Gerais, e de São João Xavier, que era um vendedor de bilhete de loteria esportiva. O menino que foi registrado Francisco de Paula Cândido e mais tarde adotaria o nome Francisco Cândido Xavier, vai se notabilizar desde cedo por um comportamento peculiar, retraído, introvertido, dedicado à meditação. Vai experimentar já na infância a orfandade de mãe, que vai marcá-lo profundamente. No hospital, ou melhor, na sua residência, Chico Xavier ouvia a mãe, já no auge da agonia que vitima o moribundo, aquele que está próximo da morte. A Dona Maria João de Deus dizia: Chico, meu filho, todos vão dizer logo mais que eu morri, mas não acredite. Eu estou lhe dizendo, não acredite em ninguém, porque eu não vou morrer. Eu vou para o hospital e depois, quando eu ficar boa, eu vou voltar para cuidar de você, para ficar de você. E o menino via a mãe doente, enferma, com as suas forças físicas deperecendo, enfraquecendo, e mais tarde as pessoas diziam: Chico, você brinca, você está leve, sua mãe morreu. E ele respondia: a mamãe não morreu, ela apenas foi para o hospital e me prometeu mais tarde voltar a aparecer-me. E em um dia tenebroso, com chuvas agressivas e torrenciais, o relâmpago que tomava conta e iluminava a paisagem tenebrosa de Pedro Leopoldo, ao lado do som, o som estrondoso do trovão, Chico Xavier, com medo, com 4 anos de idade, debaixo da mesa da sua casa, visualiza aqueles pés que ele conhecia, com a vestimenta reconhecida por ele, e olha aquele ser que está ali próximo da mesa dele, por debaixo da mesa, visualiza aquela senhora alfinitente, era a Dona Maria João de Deus, dizendo: Chico, meu filho, saia debaixo da mesa. O trovão e o relâmpago são os espetáculos de Deus na natureza. Venha contemplar o zigue-zaguear de um e o barulho do outro, que é música também, música da natureza. E ele sai naturalmente emocionado e sentindo-se fortalecido emocionalmente com a presença de Dona Maria João de Deus, que a partir daquele momento, de vez em quando, lhe aparecia. É conhecida a sua história, a sua biografia, quando o seu genitor, pai de inumeráveis filhos e com dificuldades econômicas após a viuvez, não teve condição de permanecer cuidando dos filhos. Os seus filhos foram encaminhados a várias pessoas da família, foram dispersados, distribuídos a pessoas que ele conhecia para serem cuidadas. E o menino Francisco foi encaminhado à sua madrinha, a senhora Rita de Cássia, uma mulher que tinha distúrbios de comportamento, que era uma criatura que tinha vários conflitos da personalidade, cravava garfos e facas no ventre do menino para exorcizá-lo do demônio, deixando o ventre aberto e feridas, e mais tarde proporcionando uma hérnia que Chico vai desenvolver e vai levá-la por toda a existência, uma hérnia na região gástrica. Essa senhora que chegava a impor a ele beijar as feridas de um seu protegido, que morava com ela também, porque a crença popular dizia que o menino moço, que lambesse ou beijasse a ferida de outra pessoa, a ferida ficava cicatrizada rapidamente por uma superstição.
E essa senhora naturalmente cobrava e exigia do menino Chico Xavier 3 vezes por semana esse ritual, com o qual ele chorava muito. E às vezes no quintal daquela casa, depois de surras homéricas diariamente, ele se queixava à sua mãe. Dona Maria João de Deus aparecia-lhe periodicamente e diz: Chico, meu filho, sua madrinha é uma mulher muito boa, apenas está com desequilíbrio. Respeite e seja obediente. A vida na terra é um suceder de desafios, de experiências, e a dor faz parte do ensinamento para desenvolver o espírito de maneira intelecto-moral. Através da dor, o indivíduo desenvolve a sua sensibilidade, o se colocar no lugar do outro. Você necessitará viajar para dentro, desprender-se das coisas de fora, necessitará de muito silêncio interior para a sua tarefa futuramente, aquilo que a divindade programou para você. E os sofrimentos desde cedo fazem com que a alma de alguma forma se desprenda dos apegos do ego, das coisas da terra, para se voltar para dentro. Isso será essencial para você. Aprende nessa grande escola, mas eu lhe prometo como mãe que eu não sou insensível às suas dores. Logo mais eu vou providenciar um anjo bom que cuidará de você. Eu lhe prometo que logo mais, e já estou providenciando, um anjo querido que andará contra você, e nunca mais vão acontecer essas surras e essas experiências com sua madrinha. Chico, diante daquela promessa, menino de 5, 7 anos, vivenciava as ocorrências e tinha mais fé, mais força diante da promessa da sua querida mãe. Mais tarde, no entanto, a previsão de Dona Maria João de Deus se cumpriu. Porque seu João Xavier se casa por segunda vez, por segundas núpcias, com aquela mulher que seria inspirada pela própria Maria João de Deus, que organizava no mundo espiritual o casamento do seu marido por segunda vez. E essa mulher, que se chama Cidália Batista, vai dizer a seu João Xavier: eu lhe aceito o pedido de casamento, com uma condição: que você reúna todos os seus filhos, que reúna todos os seus filhos em um lar para que eu possa cuidá-los. E à medida que o nosso casamento avance, nós teremos mais filhos. E graças a isso, ela reúne todos os meninos e vai desde cedo tomar uma simpatia especial por aquele menino triste que vivia de camisolão para esconder as feridas abertas e chagas vivas das cravadas de garfo e de faca no seu ventre. E quando ela percebe, ela se emociona e diz: enquanto eu viver, ninguém mais fará isso com você. Ele vai encontrar em Cidália Batista, agora Cidália Batista Xavier, a sua mãe, a sua segunda mãe, com quem ele se confidenciava, desabafava, inclusive em relação aos transes que ele vivenciava, as visões mediúnicas. Cidália, eu vejo pessoas me acenando, alguns que viveram aqui em Pedro Leopoldo e morreram e me aparecem, e outras que eu não conheço, que mais tarde reconheceria na terra como pessoas que reencarnaram próximo a ele. Esses irmãos que eu chamo irmãos do arco-íris me aparecem, me acenam com cores diferentes, acenam para mim, sorriem. O que é isso? E Cidália disse: Chico, o que é isso? Eu também não entendo, e Chico, eu também não, mas eu acredito em você. Eu não compreendo, Chico, mas eu acredito que você fala a verdade. Incompreendido por muitos, tratado como um menino especial, em uma prova de redação, em um concurso de redação, quando lhe pediram a solicitação, um grande intelectual brasileiro escreve com suas mãos uma página de uma elevação de tal forma que foi vítima de suspeita. E ele foi colocado como sendo alguém, ou melhor, foi suspeitado, foi vítima de desconfiança de que fraudava a redação, copiando de alguma obra de literatura. O menino Chico Xavier, com 11 anos de idade, graças às dificuldades financeiras da família, terá que abandonar os estudos na escola. Será encaminhado para um dos irmãos mais velhos, para ajudar a sobrevivência da família, a arrecadação de dinheiro, a manutenção dos seus irmãos mais novos, que já cuidava com 11 anos de idade. Vai ser encaminhado a uma indústria têxtil, uma indústria de fabricação de tecidos, na qual ele ficaria aspirando fragmentos de tecido
causaria uma segunda enfermidade, uma problemática pulmonar, que também lhe levaria durante toda a existência material. Mais tarde sai para trabalhar em um armazém, e nesse armazém, onde ele servia as pessoas iguarias, onde ele se dedicava a limpá-lo, a dedicar-se como sendo o braço direito do seu patrão, do seu chefe, ele periodicamente visualizava nesse armazém, diante dos seus afazeres, um homem triste, de epiderme branca, cabelos pretos e bigode volumoso. Um homem que tinha um olhar triste, que ele de vez em quando se aproximava dele e começava a decantar versos muito difíceis, polissílabos em rimas alexandrinas, os mais difíceis da língua portuguesa, que ele não conseguia compreender. E mais tarde ele vai dizer que se tratava de Augusto dos Anjos, o notável poeta, que de alguma forma transmitia-lhe algumas informações que culminariam na sua futura obra, a primeira obra dele, que aliás é já o coroamento da sua mediunidade. Todo médium em geral coroa a sua trajetória no final com uma obra que de alguma forma causa a culminância da sua maturidade mediúnica. Em Chico Xavier, a primeira obra já era um best-seller e uma obra-prima, até hoje não superada na área da poesia, das psicografias, das poesias, dos poemas. Parnaso de Além Túmulo, os poetas retornam. Mas antes disso, em 1927, uma irmã sua foi vítima de um desconcerto psiquiátrico, foi submetida aos tratamentos da época, tratamentos esses que não geraram a melhora, que não desencadearam o melhoramento, que não produziram o resultado esperado. A sua irmã não conseguia melhorar e superar aqueles sintomas do desconcerto mental, do transtorno psiquiátrico. E naturalmente que ele vai procurar ajuda espiritual. E um casal que ele conhece, o casal Perácio, Dona Carmen Perácio, médium de peregrinas faculdades mediúnicas, e o seu esposo, seu José Hermínio Perácio, vai naturalmente conhecê-lo e propõe a ele fazer uma espécie de reunião espírita na sua residência. Na época o movimento era muito rudimentar, e ela, a irmã, em camisa de forças é colocada. Hoje não se faz necessário a sessão mediúnica com o paciente, aliás é até desaconselhado pelo próprio Allan Kardec, mas o movimento era muito rudimentar, não se tinha ainda o conhecimento dos métodos mediúnicos, e ela foi colocada, o menino entrou em transe e começou a psicografar, e a partir daquele momento depois, ele dá um transe, e uma entidade perversa que assediava a sua irmã se comunica por seu intermédio. Seu José Perácio então dialoga com a entidade, e depois daquela notável atividade desobsessiva, radicalmente a sua irmã fica ótima, radicalmente fica curada do processo mental, melhora, radicalmente fica boa totalmente, para a surpresa geral. Mas antes do final da reunião, Dona Carmen Perácio, dotada de uma notável clarividência, vai visualizar em cima da cabeça daquele jovem de 17 anos, 1927. Ela vai dizer, diante de algumas pessoas ali presentes, inclusive seu marido: vejo uma chuva de livros caindo na cabeça desse jovem. Vejo uma série de livros sobre vários temas, sobre filosofia e ciência, sobre religião e ética, sobre espiritualidade e medicina. Esse menino será um notável psicógrafo no futuro. Era o vaticínio de uma médium notável, e isso se concretizou a partir do ano de 1931, quando Parnaso de Além Túmulo é publicado, a obra que reúne os mais notáveis poetas e escritores da língua portuguesa e brasileira, os imortais da Academia Brasileira de Portugal, que aparecem. O prefácio é notável, os mortos estão de pé, e sensibiliza a cultura internacional. Menotti Del Picchia, o notável escritor de São Paulo, imortal por São Paulo na Academia Brasileira de Letras, escreve uma nota dizendo: se esse homem é um pastiche,
Isso é uma fraude, é uma farsa. Ele não merece apenas uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Ele não merece apenas uma só, mas todas, porque ele consegue escrever de acordo com o estilo de cada poeta. Então ele é um gênio especial. Monteiro Lobato, que estava encarnado, também se perturba diante da ocorrência e simpatiza com o médico Chico Xavier, dizendo que se tratava de um fenômeno incompreensível para a sua mentalidade de escritor. Humberto de Campos, que ainda estava encarnado, também se fascina diante daquele fenômeno e vai dizer que estava diante de um fenômeno que o intrigava e que ou aquele homem estava dizendo a verdade, os mortos se comunicavam, ou ele era um fenômeno especial. Essas pessoas foram sensibilizadas por Parnaso de Além-Túmulo, Henrique Castro Alves, Junqueiro, Alta de Souza, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos e outras personalidades da literatura que voltam para se comunicar com Casimiro Cunha, Casimiro de Abreu e outras, vários poetas que reúnem as dezenas e dezenas para se comunicar por seu intermédio, cada um mantendo o seu estilo, a sua peculiaridade, a sua especificidade. Agripino Grieco, o grande crítico literário, também imortal da Academia Brasileira de Letras, especialista na obra de Humberto de Campos. E Chico Xavier começa a escrever Humberto de Campos depois que Humberto de Campos desencarna. Ele vai viajar até Pedro Leopoldo e submete Chico Xavier a vários testes, vários exames. Ele chega a coletar páginas de papel, por ele mesmo assinado com sua rubrica, para que Chico Xavier não retire nenhuma nota de papel escondida e escrita adredemente, e ali coloca na frente do médium, entrando em transe o médium naquela velocidade da luz, psicografa várias páginas em 20 minutos, temos 50 páginas escritas, e ele, ao coletar as páginas, um conto, uma crônica, uma fábula, um verso, um poema, e ele começa a ler, e depois de muito examinar, de submeter a Chico Xavier a várias experiências e vários testes, ele dá um depoimento cultural em um dos jornais brasileiros mais famosos da época, dizendo mais ou menos assim: eu sou católico, não sou espírita, não acredito na mediunidade, não acredito que os mortos voltem para se comunicar, mas quem escreveu aquilo foi Humberto de Campos. Como? Eu não sei. O que eu sei é que foi Humberto de Campos que escreveu, porque se trata do mesmo estilo, e eu sou especialista na obra de Humberto de Campos. Esse notável médium que sensibiliza a cultura mundial vai também impressionar por outros requisitos além da mediunidade. Está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus, diz o seu guia espiritual, nas vestes de um senador romano antigo. E ele responde: se o Senhor estiver comigo e a espiritualidade superior em nome do Cristo não me desamparar, sim. Então é necessário seguir as 3 regras básicas. Qual a primeira? Disciplina. Qual a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Ele chegaria a colocar esse lema no quarto onde ele dormia, para ao despertar sempre visualizar essas 3 palavras, ou melhor, uma palavra só repetida 3 vezes, para de alguma forma aplicar homem disciplina que era. Embora doce, porque quase sempre quando a gente é disciplinado ou tenta ser disciplinado, a gente é severo para com os outros, intolerante, ríspido, perfeccionista, ou então a gente é relaxado, a gente é piegas com os outros e é relaxado consigo mesmo. Ele conseguia ser austero consigo mesmo, e doce, afável, tolerante e compreensível com todo mundo, aceitando cada um como é. Esse é o médium Chico Xavier, que consegue a síntese da maturidade psicológica, como diz Carl Gustav Jung, a síntese das polaridades psíquicas que nós vamos examinar no próximo módulo, a disciplina. Ele chegava a dizer, como disse certa vez ao médium Raul Teixeira: meu filho, ele disse a Raul Teixeira, ainda jovem: meu filho, eu vou recomendar uma coisa para você, o mundo está sofrendo, as pessoas estão em sofrimento e batem a porta daqueles que pretendem ajudá-los. Chegará o dia que tantos sofredores baterão a sua porta, que você não poderá de alguma forma dormir, ou melhor, acordar no mesmo dia que for dormir.
É necessário, naturalmente, treinar a insônia, exercitar a insônia. E, portanto, tu terás necessidade, de alguma forma, de nunca dormir, ou melhor, acordar no mesmo dia em que for dormir. É que vale dizer varar a madrugada e dormir sempre no dia seguinte. Era o treinar a insônia, como ele dizia, e Raul Teixeira, como isso se concretizaria ao longo da sua vida. E mesmo hoje, depois do problema de saúde que ele vivenciou, continua atendendo as multidões e exercitando e treinando a insônia em Niterói, no Rio de Janeiro. Esse médico, que ouviu de Emmanuel uma colocação tão engraçada: é necessário começar com 30 livros. E ele ficou algo estupefato. 30 livros? Mas eu não tenho nem papel, meu irmão. As dificuldades financeiras são tão grandes, não se preocupe com isso, deixe isso para nós. A sua tarefa é psicografar. E as coisas iam acontecendo e ele ia psicografando, mesmo que seja um papel de pão de padaria, para mais tarde serem encaminhadas as gráficas que chegavam até ele para que as obras fossem publicadas. Essa psicografia notável que por ele acontecia. E depois da 30ª obra, ele disse: então a nossa missão agora é concluir. Eu disse: não, só está começando, diz Emmanuel. Mais 30 obras. Eu disse: ai meu Deus, e agora? E depois de chegar à obra de número 60, o Espírito Emmanuel olhou para ele e disse: agora mais 100. Ele disse: mas espera aí, se repete sempre? Sempre se renova esse ciclo? Eu disse: pois é. Aliás, eu quero lhe dizer mais uma coisa, já que você está perguntando, eu lhe quero lá lhe antecipar. Na verdade, toda a sua vida está direcionada à recepção do livro, a do livro mediúnico e também ao atendimento dos necessitados. E ele disse: mas eu não tenho o direito de escolher? E o livre-arbítrio, já conhecia a doutrina de Allan Kardec, e o livre-arbítrio, já estudava o Espiritismo. Mas o livre-arbítrio é válido e você tem direito de escolher. Se você quiser, você pode optar. Mas eu quero lhe dizer que a solicitação e o requerimento veio do mundo maior. Os guias, inclusive do país, responsáveis pela sua reencarnação, eles são os fiadores da sua existência. E eles colocaram uma nota de esclarecimento no requerimento, dizendo que vem com critério de desapropriação. E Chico disse: desapropriação de quê? Do corpo físico. Se por acaso você optar por outro caminho, eles têm todo o direito legal de desapropriar você do corpo físico e você voltar para o mundo espiritual. Ele nunca mais questionou nada a esse respeito, bem se vê. Mas a sua tarefa mediúnica, a sua dedicação gerou tantas incompreensões, tantos conflitos, tantas perseguições, ora do mundo espiritual inferior, que sempre ataca os grandes missionários e tentam perturbá-los na sua missão, ora dos encarnados que também eram vítimas das trevas ou antipatizavam com ele, porque não conseguiam compreender a sua ingenuidade, a sua bondade, a sua pureza de coração, porque nós somos assim. Nós somos pessoas muito atrevidas, muito inferiores. Nós, quando vemos virtudes, sempre dizemos: alguma coisa está errada. Não pode ser assim dedicado ao bem. Alguma coisa está errada nisso. Nós sempre queremos ver o lobo, que na verdade contamina os nossos olhos, na direção do outro, e projetamos a nossa sombra. Nunca conseguimos ver bondade no outro. Sempre tem que ter o interesse por trás, sempre tem que ter uma paixão, alguma perturbação, algum conflito. Certa vez ele estava no grupo espírita da prece, em que uma jornalista começou a fazer ideias, ela mesma vai dizer mais tarde, chocada em um jornal, fez uma série de ideias, porque aquele homem tranquilo, celibatário, atendendo as pessoas, jovial e afável, ela olha para ele e começa a fazer um julgamento dele, um julgamento de natureza perversa a respeito da sua sexualidade. Começa a elaborar mentalmente que ele deveria ser um perturbado sexual, deveria haver algum conflito, alguma tara, alguma perturbação. E ele, de costas para ela, ele se volta e diz: minha filha, não faça esse julgamento de mim. Eu sou virgem, de homem e de mulher, viu? Ela mesma vai dizer mais tarde, publicamente, em um jornal, que ele a desmascarou de uma forma tranquila, sem ser agressivo, sem ser ofensivo. Quem não se recorda das reportagens da revista Cruzeiro, a revista mais importante do Brasil na época, equivale às grandes revistas atuais, e talvez mais,
porque tinha penetração em toda a América do Sul. Essa notável revista, que tinha intelectuais à sua frente, Davi Nasser, Jean Mazon, que não apenas eram repórteres e jornalistas, mas inclusive ajudavam a cultura brasileira a desvendar casos policiais que a própria polícia não conseguia solucionar, eles conseguiam. Eram intelectuais, mas que tomaram uma antipatia pelo médium Chico Xavier. Trocaram de nome, adotaram pseudônimos de repórter americanos e foram até ele, porque os dois falavam muito bem o inglês, e foram até ele falando inglês e tentando escorregar no sotaque de português para tentar ludibriá-los. E Chico Xavier se submeteu à reportagem, se submeteu de maneira total. Emmanuel chegava a dizer que era a sua prova, que era necessário ele vivenciar aquelas experiências. Ele chegou a ser colocado dentro de uma banheira com uma vela na mão, para mais tarde sair na capa da revista Os Cruzeiro, de maneira ridicularizando ele, a sua personalidade. Havia tantas reportagens que ele chegou a ser acusado de tantas coisas. Havia reportagem chegando a sugerir que ele era até pedófilo. Tal era a maldade, a crueldade daqueles indivíduos na época. E certa vez, depois de toda essa reportagem, um dia, Jean Mazon liga para Davi Nasser e diz: você não sabe o que eu acabo de descobrir. Você lembra o livro que Chico Xavier, o médium mineiro, entregou a nós dois e com uma dedicatória? Sim, lembro, mas fica aqui. Vá procurá-lo. E Davi Nasser pediu a ajuda da sua esposa, e ao encontrar o livro jogado lá, era uma das obras de Emmanuel, um romance histórico de Emmanuel. E quando ele abre, estava lá: ao meu querido amigo Davi Nasser. E em Jean Mazon: ao meu querido amigo Jean Mazon. Ele sabia, e mesmo assim se submetia à ignorância humana na sua compreensão extraordinária. O outro repórter foi tomado de tanta antipatia por aquele homem, que chegou a socá-lo no grupo espírita da prece, a lhe aplicar vários socos, e ele tentou pedir ajuda diante daquele homem enfurecido que não recebia as respostas que queria na sua entrevista, porque queria de alguma forma corromper o médium Xavier. Deu-lhe tantos socos, que Chico pensou em gritar para pedir ajuda, e Emmanuel apareceu e disse: cala a boca, aguente resignadamente, porque você já é um médium conhecido. Se você gritar aqui, as pessoas que lhe admiram vão se revoltar, e você sabe como são as pessoas irracionais, e vão pegar esse repórter e vão lixá-lo publicamente. E você vai querer se sentir culpado, responsabilizado pela morte de um homem, porque você sabe como são esses linchamentos públicos. Muitas vezes acaba em morte. E ele entendeu e aguentou a surra resignadamente. Por fim, meus amigos, para concluir esses momentos, gostaria de citar alguns episódios da sua vida honorável, alguns que não são tão conhecidos. Um dia, ainda muito pobre, iniciando a sua trajetória mediúnica, um espírito venerando aparece no seu quarto, trajado nas vestimentas antigas das grandes cortes da Península Ibérica. Aquele espírito notável venerando, ele imprimia uma sensação extraordinária. Uma mulher suave e doce, que olha para ele e disse: Chico, nós temos uma ligação, e quero lhe dizer, nunca te esqueça dos necessitados. A psicografia é a sua tarefa, mas os necessitados é o seu pão de cada dia, é o seu ar. Você deve estar sempre com aqueles sofredores, os filhos do Calvário, como dizia Jesus. E é por isso que deve estar sempre com eles, porque eles são o combustível para o transe mediúnico, através da ação da caridade. Eu quero que você ajude os necessitados. E Chico diz: mas minha senhora, eu não tenho nem pão para mim mesmo. Eu não tenho nem... as dificuldades econômicas são tão grandes. Ela olha para eles e: não se preocupe com isso. E eles: mas o que é que eu vou dar a eles? Ela sorri e disse: pães, muitos pães. E desaparece diante dos seus olhos aquela figura, e logo depois aparece outra entidade com vestes parecidas, agora masculina, e diz: meu nome é Fernão Mendes. A entidade que lhe apareceu há pouco é a famosa Rainha Santa de Portugal, Isabel I, a notável rainha, mulher de Dom
Eu era o seu confessor e venho de dizer que nós vamos providenciar os pães. Essa notável senhora, que quando estava encarnada, ajudava os pobres e necessitados, anonimamente, sem que ninguém percebesse que era a própria rainha, conta a tradição que certo dia, portadora de fenômenos paranormais, mediúnicos extraordinários, o seu marido, Dom Diniz, lhe pegou em um momento saindo para distribuir pães e disse: aonde vai, senhora? E ela disse: eu? Aonde vou? Eu vou plantar rosas. Mas o que é que tens aí? Aqui, rosas, meu senhor. Verde rosas, e ao abrir o seu manto que cobria parte da sua vestimenta mais íntima, ao abrir, os pães que ela carregava estavam cobertos por cima de flores, de rosas, em um fenômeno de efeitos físicos admiráveis. A notável rainha dos pães, conforme a história registrou. E mais tarde, quantas casas, chamadas casas de pães, serão abertas em função da experiência mediúnica de Chico Xavier, do caso que ele viveu com Isabel I e ele próprio que vai também vivenciar. Quantas vezes a abnegação, a dedicação e as dificuldades, já contei aqui e algures, um dos momentos gloriosos dessa assistência social, dessa assistência humana, quando ele reunia pessoas para visitar favelas em Pedro Leopoldo e mais tarde em Uberaba. E certo dia, ele, ainda em Pedro Leopoldo, vai visitar uma favela, uma das favelas que ele visitava, mas ele não tinha nada para dar. Os donativos, as doações não lhe chegaram. E o espírito do Dr. Bezerra de Menezes lhe apareceu e lhe disse: providencie jarras de água que você pode providenciar. E ele providenciou. Vamos magnetizá-las e oferecer aos necessitados. E ele então vai. Chegando lá, a multidão, como era de costume, já se encontrava presente, avolumando-se, acotovelando-se naquela região, naquele local. E Chico Xavier subiu numa espécie de tablado improvisado e começou a dizer: minha gente, acalmemos. Eu quero lhes contar algo. Pela primeira vez, eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada para vos dar. E começou a chorar. Os donativos, as dificuldades econômicas, financeiras, ele não tinha recursos. Mas ele fala da água ali, da água que vai ser oferecida, uma água magnetizada. Explica de maneira simples o que os espíritos lhe disseram. Mas a multidão, acostumada a receber e nunca a oferecer, começou a ficar revoltada, inquieta. Começou um burburinho, uma briga, um conflito aqui e acolá. As pessoas começaram a xingá-lo, a agredi-lo. Algumas alegavam que ele estava se locupletando com o dinheiro da caridade, se beneficiando consigo mesmo. E ele permanecia impassível, aguentando aquelas agressões. Quando então o caminhão chegou. O caminhão chega às pressas, dá meia volta, estaciona, o motorista sai e diz: quem é Chico Xavier? Eles: ai meu Deus, só faltava essa. Quem é? Sou eu, à sua disposição, servidor aqui. Chico, você conhece fulano de tal, doutor fulano de tal? Sim, ele é de São Paulo, ele veio aqui alguns meses atrás e recebeu a psicografia do seu filhinho, que desencarnou, e ele me prometeu ajudar-me na obra, na instituição. É ele mesmo. Eu venho de lá de São Paulo, ele me enviou com esse caminhão cheio de alimentos. Eu me atrasei porque não encontrei o senhor. É fim de semana, as instituições comerciais estão fechadas, não encontrava ninguém. E fui no centro que disseram que você trabalha nesse centro. Ao chegar lá, não havia ninguém. Procurei, já estava desistindo. Quando o senhor, de barbas grandes, de terno, um marronzinho claro, de uma gravata também clara, pele clara, se aproximou e disse: está procurando Chico Xavier? Sim, estou. Não vai encontrá-lo aqui. Dobre à direita, siga adiante até o final de linha e vai encontrá-lo na segunda esquina, na favela X. Diga que foi o Dr. Bezerra de Menezes que mandou. Chico disse: minha gente, chegou a comida. E as pessoas começaram a correr atrás do caminhão. Ele disse: por favor, leve as rodas do caminhão. Porque era tanta fome. Esse é o médium Chico Xavier, assessorado pelos espíritos, mas dedicado ao bem. Procuramos de alguma forma tecer alguns detalhes da sua
sua vida sem conseguir totalizar, porque seria impossível nesse primeiro momento, dar uma ideia geral da sua mediunidade, da sua saga de apóstolo, para mais tarde falar do apóstolo da paz, do homem que transcende a mediunidade, no próximo momento. E por isso, vamos dar agora o nosso intervalo para voltarmos logo mais.